Então, a aula já está gravando. Tá bom? Então, a partir de agora, o que eu estou falando já está gravado. Né? Bem-vindo à aula do dia 31, tá certo? Esse material, lembrando, né, sempre vai estar gravado, disponível no canal Aula 31 de julho, para que as pessoas assistam de forma assíncrona. Né? Então, vou voltar aqui dentro da janela da equipe, né? Dentro da equipe, mostrando que está aqui o dia 31 de julho, já tem 2 materiais para atividade assíncrona, e tudo que for gravado hoje vai ser carregado e vai vir para cá, servindo para as pré-aulas, que são aquelas aulas de 18 às 19 horas, para aulas como o dia de amanhã, que é sábado, que já está previsto uma outra aula aqui, ó, com mais material para ser estudado. Então, amanhã já tem esse material para ser estudado, material de torneamento, revisar, estudar erro, lembrar a peça e tudo mais. Então, posso até carregar o desenho também, e jogar o desenho da peça aqui, né? Eu faço isso, amanhã à tarde mesmo eu jogo mais material. E eu vou estar disponível amanhã à tarde, né, das 1h30 até 5 horas, preparando material, trabalhando em paralelo também àqueles que puderem vir e quiser chamar, a gente abre uma reunião rápida, não tem problema. Mas o planejamento é que amanhã, sábado, é assíncrono. Então, se o Luiz tiver disponibilidade de manhã, faz de manhã, se for de noite, é de noite, se for no domingo, é no domingo. Tudo que é assíncrono, vocês escolhem o momento, a hora e o dia de fazer. Certo? Então, ó, essa aula do dia 31, que é hoje, a gente tem 2 materiais previstos. Né? Então, ó, aula 3, movimento e grandeza, e aula 4, geometria de ferramenta. Para o Luiz, se você veio alguma época no acolhimento do NIT, a gente já fez um pouco disso, Luiz, mas agora é valendo. Naquela época era só, né, uma revisão, só para a gente, né, preencher o espaço. Agora não, agora é aula, tanto que está gravado. Né? Então, ó, o PowerPoint meu já está aberto, eu vou para ele. Né? Vamos botar ele máximo aqui. Bom, a gente provavelmente está sendo gravado pequenininho, a tela principal está aqui. Foi um material que a gente aproveitou do professor Lucas Rangel, como professor substituto, que ficou conosco um período, né, e deu essa disciplina, e eu aproveitei para utilizar o material dele. Tá bom? Então, ó, como é uma revisão, eu vou falar mais rápido, isso vai estar disponível também para vocês lerem e estudarem, e vocês vão participando da aula, pedindo para me parar ou perguntando algo que esteja esquecido, né? E eu vou tentar, comentando a aula aqui, lembrando do que a gente fez no laboratório, na nossa pecinha lá, tá bom? Pode ser assim? Ok, professor. Pode, professor. Então, ó, conceitos básicos na tecnologia de usinagem. Antes de estudar os ângulos da ferramenta de corte, força, potência de corte das condições de usinagem, vamos entender alguns conceitos básicos sobre movimento dos processos de usinagem e relações geométricas do processo de usinagem. Observa, Luiz e Jair, quanto conceito a gente já estudou nessa disciplina em 5, 6 aulas que a gente teve presencial. Ó, estudamos ferramentas e ângulos, porque a gente foi lá usar, a gente usou bedame, usou bits, né? A força envolvida, a gente viu lá que tinha força, tinha que escolher rotação, tinha que escolher velocidade. A potência dos motorzinhos do nosso torno e potência do corte. A gente viu fórmulas, entrou no site da Mitsubishi, deu uma olhada rápida. Né? As condições de usinagem, né? Se é mais forma cavaco, se está desgastando, a lubrificação lá, a gente vai ter que usar né, um líquido refrigerante. Então, a gente foi discutindo isso e foi praticando no laboratório com o Zé nos apoiando, né, naquelas aulas práticas. Tá bom? Aí, movimento do processo de usinagem. Quais os movimentos que vocês dois lembram, um dos dois? Deixa eu ver qual é a ordem da reunião, que fica para mim tentar ir memorizando aqui. Deixa eu ver aqui. Fica Dejaí primeiro, Luiz depois. Para mim, fazendo um salteado aqui. Dejaí, tirei da aula lá, quais foram os movimentos que a gente estuda de usinagem? Quais são os 3 movimentos, você lembra? A gente tem um movimento de avanço, tem o movimento de avanço, que seria o que vai fazer o corte, né? Certo. E agora me deu branco nos outros dois, professor. Luiz, tenta ajudar. Ele já conseguiu lembrar de um, movimento de avanço. Professor, eu lembro só de avanço também, professor, até me desculpa, até guardei isso na cabeça, o resto eu não lembro não, me desculpa mesmo. Agora, beleza, tem problema, a aula é para revisar. Aí vamos pensar lá no torno, na hora que vocês estavam botando a peça, prendi a peça, aproximei a ferramenta, como é que se movimentava? Ela movimentava como ali? Era como é que funcionava ali? Recuo, professor? Tem recuo? Eu não lembro se tinha, não. Então, tenta puxar na memória como é que você está lá no torno,
onde é que a gente fazia os movimentos? Através de quê? Dos manípulos. Quantos manípulos a gente movimentava? São dois, né? 2. Dois Então, manípulos. já dá a ideia de que existe 2 movimentos lá, né? Porque tem os 2 manípulos. E tem um terceiro movimento, que é através de um botão, que é o movimento de corte, que é de girar a peça. Num torno mecânico, a placa gira. Então, os 3 movimentos é o de corte, com a placa girando no torno, a peça é quem gira. O movimento de avanço, que é aquele manípulo que está de frente para a gente, que é o principal, que a gente pega a ferramenta e vai andando até se aproximar da placa. E tem aquele transversal, que é o de profundidade de corte, ou da profundidade. Então, são os 3 principais. Aí vai trazer com a linguagem técnica aqui do slide e tudo mais. Ele diz, olha, no Brasil, todos esses conceitos estão na norma DIN, é equivalente ao existente na norma DIN 6580, que é uma norma alemã. E aí a gente tem esse acesso, eu mostrei em aulas, que a gente pode entrar no SWAP, mas isso aqui eu não vou estar mostrando tudo de novo, são, de vez em quando eu mostro. Tá bom? Então, está lá o primeiro deles, movimento de corte. Como a gente estudou o torno e tinha revisado a furadeira, aparece aqui o movimento de furação, o movimento de corte é o da rotação da furadeira, né? E do torno a placa girando. Lembrou agora? Clareou? Uma criada, professor, um pouco. E aí, ó, Sim, lembrando agora tá que aí agora a gente vai memorizando mais, né? Por quê? Porque é isso que a gente vai poder fortalecer esses semestres. Agora vão ter que, ao contrário do que o Alberto fazia, que não se preocupava muito com o aspecto teórico, eu agora tenho que fortalecer a teoria em cima de vocês, porque vocês vão ter menos habilidade. E aí a teoria ficando mais sólida, na hora que alguém me botar no desafio de eu mexer no torno, eu vou ter facilidade de aprender. É um caminho diferente de aprendizado. É um aprendizado mais de leitura, de vídeo, de assistir, do que um aprendizado sinestésico, que é aquele em que eu manipulo, que eu movimento, que eu faço, né, o trabalho braçal. Tá bom? Então a gente está substituindo, né, em função do contexto, esse conhecimento de uma forma para o outro. Tá bom? Então, está aqui movimento de corte. Próximo, movimento de avanço que vocês dois lembraram. Ó, aqui, ó, a seta. Né? É aquele que a gente vai no sentido longitudinal da peça, né? Ela está girando, vai no sentido longitudinal. No caso do movimento longitudinal aqui, ó, ele coincide com o de corte também, né? E ele vai gerar um efetivo pela rotação. Mas é aquele movimento que eu vou descendo, né, com a manivela lá na furadeira, eu sou uma furadeira manual, que eu vou fazendo ela contra o aspecto lá. Certo? Então, tem alguns movimentos que são na mesma direção. E o movimento de profundidade ou ajuste, né? Que era o do carrinho transversal. É aquela quantidade que eu avanço aqui, ó. Que lembra qual era os passos que a gente dava? 0,02, 0,5, né? Tinha um limite máximo, que é em função da força de corte, da potência, da rotação que eu estou trabalhando, do material e do tipo de ferramenta. Tá rápido ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo, professor. E aí, ó, a mente de vocês tem que ir lembrando dessas coisas, por quê? Porque a gente fez a parte prática, né? E aí isso vai estar disponível para vocês fazerem uma releitura de novo naqueles horários de pré-aula. Então, semana que vem, você sabe que dia de sexta-feira tem pré-aula às 18 horas. Ah, eu estou esquecido aquela, abre aquele slidezinho e dá uma estudada. Quando a aula começar, você vem para a aula. Tá bom? Esse é o conceito. E lembrando que a gente está sempre disponível pelo WhatsApp, pelo Teams, pelo Pergunta, né? Para ir perguntando. Na hora que eu estou dedicado ao IF, eu vou observar se existe alguma coisa e já posso responder antes das aulas. Então, beleza. Profundidade de corte a gente vai estabelecer e essa espessura P vai depender dessas variáveis, né, que a gente está comentando, que é, inclusive, o conteúdo planejado para a aula de hoje. Aqui ele já combina todo mundo. Ó. Combinou o movimento de avanço, né, com o movimento de corte, mais a profundidade que eu tinha dado, e gerando um movimento que ele chamou de movimento efetivo. Então, esse conceito aqui diz assim: para todo efeito, é como se a força está nesse vetor aqui, é um pouquinho de física. E aí começa a ter ângulos envolvidos, que vai depender também da ferramenta, vai depender dessa disposição, vai depender do tamanho, tá vendo? Do vetor de avanço e do tamanho do vetor corte. Isso aqui é uma propriedade física, né? Um estudo de matemática e física, que está levemente apresentado a vocês no ensino médio e que nós, na engenharia, estudamos para valer. No curso técnico, vocês têm matérias que estudam isso, como resistência dos materiais, elementos de máquina, porque é necessário para a gente fazer dimensionamento. Então, a gente também, no curso técnico, tem uma boa literatura no Protec, que traz esses estudos, que vocês também podem aprender. E aí vem o desafio, Luiz e Dejaí. Nós somos apaixonados por prática,
Aí o Alberto, se tentasse dar 4 aulas teóricas lá na sala, ninguém consegue cochila, aí eu levo para o laboratório, aí a gente fica, né, um aprendizado razoável aqui, um aprendimento razoável na prática. É sempre uma troca do que a gente pode estar aprendendo. Tá bom? Beleza, lá para ele mostra para o torno e mostra para a furação. Mesma coisa. Um vetor de corte, né, que foi dado pelo ângulo que ela está girando, um vetor de avanço aqui, ó, longitudinal, e um vetor efetivo de corte. Cada ângulo desse sendo trabalhado em função desses parâmetros que a gente está dando. Por isso que quando a gente está trabalhando com uma broca, com alguma coisa, olha, não vai muito rápido e quebra a broca. Por quê? Porque eu aumento muito esses vetores, aumento o esforço e não resiste. E aí a gente vai aprender, e quando alguém diz, não, mas pode ser rápido, você como técnico vai dizer, não pode, cara. Por isso, por isso, por isso. Perfeito? Aí vai aparecendo os mesmos nomes. Movimento efetivo, movimento de avanço, a broca helicoidal, peça, né, o plano de trabalho de corte, movimento de corte. Não? No fresamento, que a gente ainda nem estudou o fresamento, mas ele já apresenta de novo. O fresamento a gente já tinha visto esses dados. A ferramenta é quem está girando, tá bom? A peça só vai de encontro, e aí ela forma um avanço aqui, a velocidade de corte está nessa direção e a velocidade efetiva aqui. Mas os parâmetros aparecem em tudo, Luiz e Jair. Aparece ângulo, aparece efetivo. E o lado bom da usinagem é que quando eu aprender um processo, se eu levar a minha maneira de pensar para os outros processos, vai valer. Tudo vai ficar valendo. Né? A ideia fica valendo. Mas quem gira? Olha a ferramenta, olha a peça. Aí tem vantagens por ser de um jeito, tem vantagens por ser de outro. Bom, então, olha lá. E lógico que para mim ser um bom técnico, eu preciso saber escolher essas coisas todas. Então aqui ele está mostrando, o comprimento de corte na fresa vai ser π vezes o diâmetro, né? É o comprimentozinho que ele está cortando lá, que vai me formar quem? O cavaco, né? Que vai me remover materiais, vai fazer usinar. São processos distintos, a gente vai entrar também nesse processo. Aqui ele já mostra uma imagem do torno de novo, mostrando no torneamento também o comprimento π vezes o diâmetro, que é a mesma leitura que a gente faz da matemática lá do Caio, né? Quando eu tenho uma circunferência, que eu quero medir qual é o comprimento. Eu pego o π e multiplico pelo diâmetro daquela posição e dá o comprimento que eu estou cortando. E aí tem a ferramenta, né, que a gente viu, trabalhou, tem ponto de corte, ângulo, aquele que a gente acabou de apresentar, avanço, velocidade de corte, é efetiva, os ângulos envolvidos. Rápido dá um toque. Mesma coisa, trouxe de novo para a fresadora, né? A fresa colocando, percurso de avanço, percurso de corte, os movimentos efetivos. Percurso efetivo. Aí já é na outra direção, né? Aí já vai formar um triângulo retângulo. Ele vai pegar o percurso de corte, mais a aresta e a profundidade que eu tenho, e eu consigo, por triângulo retângulo, saber qual é o comprimento efetivo. Onde é que vocês acham que isso vai ser importante? Diz aí, começa por Luiz agora. Luiz, onde é que você acha que isso é importante? Onde é que a gente vai matemática? Eu nem mostrei, a gente não usou, foi lá usinar. Ia sair da disciplina da maneira que estava, sem nem eu fazer muita conta nisso. Desculpa, professor, eu não entendi a pergunta. O professor pode... Quando você acha que a gente vai usar esse tipo, ou vai ser importante saber comprimento de corte, comprimento efetivo de avanço? Eu acho que vai usar sempre, professor. Porque a gente tem que saber o que a gente está cortando, no caso, né? Para não cortar de mais nem de menos. Eu acho importante. Além de eu saber as dimensões de onde eu paro, se ela for automática, eu vou conseguir estabelecer coisas como tempo de usinagem, tá certo? Esforço de usinagem, que vai ser importante para mim poder melhorar o rendimento, para poder ver se eu vou aumentar ou não a velocidade. Então, vão tendo vários parâmetros que vão entrando na usinagem. Tabela, lembram dela? Sim, o professor falou, para cada tipo de usinagem, a gente tem que olhar a tabela do fabricante do torno, no caso, especificando, ó, você vai usinar tanto. Perfeito. Naquelas aulas de acolhimento, eu reforcei isso pra caramba. Djair, você não veio naquela época, ainda lembra dela, Djair? Sim, eu lembro dela. Vocês sentem hoje confiança em pegar qualquer tabela e dizer o que é que tem nela? Dá para ler o tamanho da letra no PowerPoint aí na tela de vocês? Dá para ler. Eu baixei o material aqui, eu estou vendo no material também, professor. Tá vendo também. Então, vamos lá. Jair, me diz como você explicaria essa tabela para alguém. Como é que alguém usa essa tabela? O que é que essa tabela traz para o técnico de fabricação? Que tipo de informação tem nela aí? No caso aqui vai pelo material, né? O material Certo. que eu vou usinar,
Para ele eu vou ter uma velocidade de corte específica, que tipo de lubrificação que eu tenho que usar, se é só óleo, se é óleo solúvel, se tem óleo de corte ou óleo de corte também, pode Uhum. ser a seco. Tem também essa questão que é o que ele vai, se vai gerar o cavaco longo, cavaco curto, entendeu? Então na tabela ele já dá já essas informações aí já bem sucinta. Perfeito. Luiz, tranquilo então, Luiz, também? Sim, professor, tranquilo. Aí, ó, vamos só reforçar tudo que você disse aí, DJ, ó. A tabela tem lá, uma tabela de velocidade para corte para brocas, né, para brocas. Então, já sei que isso aqui vale para uma broca. Às vezes, se eu tiver outra coisa semelhante, poderia ser aplicado. Então, ó, se eu tiver um aço liga, né, e ele for um aço beneficiado, as minhas velocidades numa broca vão ser no máximo entre 14 e 18, é o ideal, metros por minuto. E eu vou ter que usar óleo solúvel. Se eu tiver no aço fundido, numa liga fundida, né, o aço liga for fundido, eu tenho que baixar um pouco essa velocidade, para 10 a 14. E se ele for temperado, eu tenho que baixar mais ainda. Por quê? Porque isso significa o grau de dureza que está apresentando esse material, que é o grau de resistência mecânica que ele vai apresentar para esse usinário. E aí eu vou ter que diminuir essas velocidades para poder não estar aumentando a vida útil de ferramenta e assim por diante. E aí, para materiais não ferrosos, tem outras velocidades, para qualquer um que eu queira olhar. Então, é importante que a gente, quando for trabalhar e for usinar, que a gente se acerte, bote isso do lado da gente, né? Eu tenho meu livrinho, até eu memorizar, e ele vai ficar comigo lá. Peguei o material, vou lá, estudo e olho. À medida que a gente for memorizando, ela vai podendo avançar. Então, a gente aprendeu aí que tem um parâmetro importante que é a velocidade de usinagem. E a gente usava isso lá no torno, né? Então, aqui já tem, ó, velocidade de corte, tabela semelhante, em metros por minuto. Para ferramentas de aço rápido, aí no caso vai ser para o torno, né? E ferramentas de carbeto metálico. O que é que chama mais atenção para vocês nessa tabela aí? O que é que chama atenção? Puxa, né? Rapidamente a gente percebe algo importante. As ferramentas com ponta de carbeto, elas podem ter uma velocidade bem maior, né? Perfeito, gente. É a velocidade do carbeto metálico nela é 10 vezes maior do que a de aço rápido. E a nossa era de aço rápido, e a gente estava avançando, era aço 1020, e aí o Zé já sabia decorado que era 25, e a gente chegava sempre na oficina perguntando e usava esses 25 metros por minuto. Tá bom? Então, tranquilo, só isso, era esse o trabalho, é assim que a gente consulta. O bronze. Bronze eu posso usar 30 metros por minuto, posso usar para acabamento 40, significa que no acabamento eu uso velocidades maiores e uso no desbaste velocidades menores. Qual a razão? Lá quando eu estou trabalhando no torno, o que é que eu tenho que fazer aqui para mudar de desbaste para acabamento? No caso aí vai ser a regulagem da velocidade mesmo. Mas eu posso fazer a mesma profundidade de corte nos dois ou muda também? Não, vai mudar, com certeza. O desbaste, ele vai ter uma profundidade maior, né? O acabamento não, ele vai só vai dar a limpar, vai fazer aquela limpada na peça, na superfície da peça. E é exatamente essa junção, DGI, que permite, entendeu, com que a gente faça essa velocidade maior. Porque como eu estou com profundidade menor e as forças de corte são esses dois parâmetros envolvidos, aí eu consigo manter a força de corte. Tá bom? Então, essas são as duas coisas principais, né? Acabamento maior, mas eu tenho uma profundidade menor de corte, né? No rosca, ó, menor ainda, né? Para rosca, porque aí é fina a espessura, eu tenho que ter cuidado. Quando eu parto para carbeto metálico, aumenta bastante, para a velocidade de corte que é o 300, né? Sempre na faixa de 10 vezes maior. Tá. Beleza, aqui vem fórmulas, ó. Por isso que eu disse que eu posso ter aula prática depois de intervalo. Vamos brincar de fazer exercícios, que a gente estava fazendo pouco, né? A gente pode vir aqui e calcular. A gente calculou esse tipo de velocidade de corte ou usou a velocidade de corte para calcular outra coisa? Como foi que a gente usou isso aqui lá no laboratório? Chegou, acho que calcular sim, professor. A gente não chegou a fazer a conta assim no turno, mas o professor fez a conta de cabeça lá para a gente que teria que fazer quantas rotações teria que usar para desbastar ou para cortar tornear determinado material. Perfeito. Mas, ó, Luiz, quando você pega uma fórmula hoje, igual a tabela, você já consegue entender rapidamente uma fórmula. Ó, tem duas fórmulas aqui, uma para torno
e uma para plane, animadora. Plane em milímetros por golpe, aqui em rotações por minuto, aqui em golpes por minuto. GPM é golpes por minuto. Ah, tá. Quando você vê uma fórmula assim, vocês já estão no segundo semestre, né? A gente já está com 5, 6 semanas de aula, se sentem à vontade de olhar uma fórmula, tem medo, assusta, porque é matemática, como é que está vocês? Medo não tem, professor. Às vezes é alguma dúvida, medo não tem, já dá para compreender alguma coisa. Professor, às vezes a gente fica com receio de errar, mas isso aí faz parte da prática. Tem que errar para saber, se não saber. Como é que se diz? Desculpa. Eu estou com fome, professor, desculpa. Se a gente não fazer, não aprende. Esquenta não, 8h30 tem intervalo, até 9 horas. Meia hora a gente reforça aí, eu também faço Que outro bom, lanche. que eu estou com fome. Desculpa, professor, perdão. Tá ótimo, Luiz. Ó, Jair, também, Jair? Sim, tranquilo. A gente fez até a conversão da velocidade de corte, tendo a velocidade de corte, mas também quando a gente só tem a RPM, né? Com a RPM também a gente sabe qual a velocidade de corte, né? Lá no torno, o que é que acontece? É porque eu não estou agora, era bom se eu pudesse já botar a foto do torno, mas se eu sair, pode dar trabalho para voltar. Né? Eu sei que eu abro o torno também aqui. Deixa eu ver se está aberto. Será que é vantagem? Professor, aquele torno que o William mostrou para nós, o professor lembra? Que um que dá para jogar no celular, que tipo um joguinho? É o torno revólver, né? Né? Olha, todos eles, Luiz, vão ter conceitos semelhantes. O que é que muda lá no torno revólver, no torno copiador? A maneira como eu vou trabalhar com ferramentas, mais de uma, menos de uma. Essa ferramenta, em vez de ser uma pessoa manipulando ela, eram dispositivos mecânicos, né? Eram dispositivos que repetem com velocidade, porque a peça tem a mesma geometria o tempo todo, que é o grande avanço que existe com a eletrônica quando embarcou através do comando numérico computadorizado. Tá bom? Mas, assim, e não são conceitos novos. Esses equipamentos têm 90 anos de idealizado, 100 anos. Né? Isso foi inventado durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. E um pouco antes até. A indústria metal mecânica se desenvolveu muito, né, em 1800 e pouco, até 1930. Nos últimos 30, 40 anos se desenvolveu a mecatrônica. Né? Mas cada um daqueles está onde? Se você tiver curiosidade, como é que eu faço? Livro de tecnologia de usinagem do J.N. Freire traz eles. Na internet, hoje com o Google, você vai conseguir pesquisar e vai matar as curiosidades. Puxa, como é que eu faço isso, professor? Você tem tanta coisa. Momento assíncrono de vocês. Valorize esse momento assíncrono. Aquilo não é folga. Amanhã de tarde, de 1h30 até 5h15, é assíncrono de tecnologia da usinagem. É uma hora que você vai reservar para a sua mente, para a sua memória, para estudar essa disciplina 4 horas seguidas. Mas de tarde eu estou ocupado. Você tem a obrigação de manhã, de tarde, de noite ou do domingo fazer isso. Ou na segunda de manhã. Mas se eu não botar isso na minha agenda e achar que aquilo não é nada, e se eu ficar esperando para aprender só nas sexta-feira, vamos ter 10 semanas. Tem 5 semanas que vai morrer. É muita coisa. Entendeu? Aqui, ó, vou lembrar vocês agora, vai ficar de novo. É sempre uma aula de revisão, fica fácil de lembrar. A velocidade de corte, a gente acabou de ver ela aqui, ó, 25. Então, na verdade, esse V, que é esse lado aqui, eu tenho. Isso vale 25. 25 é igual a quem? Π. Quanto é π? 3,14. Vezes o diâmetro. Lá no desenho existe o diâmetro da peça, que no nosso caso era o diâmetro máximo de 25. Então, eu tinha 25 aqui, metros por minuto, eu tenho um π de 3,14 e eu tenho um D de diâmetro 25 milímetros. E aí eu acho a rotação que eu ia selecionar na alavanca do torno. Era isso que a gente fez, Luiz e Jair. Entendi. Nós calculávamos o RPM que eu ia escolher no torno. A alavanca que era que o professor falou para mim devagar, né? Que eu estava pesando rápido com o Alice. Agora eu lembrei que o professor Luiz vai mais devagar, que nem mulher, você está indo muito rápido, você lembra agora. Aquela já é de avanço. Essa daqui, ó, eu acho que vai valer a pena. Deixa eu ver se ela está aberta aqui. É aula 2, tecnologia da usinagem. Deixa eu ver se é nessa. Aqui, ó. Vai valer a pena, Luiz. Vem aqui. Aí é o nosso torno. Por isso que eu brinco de dizer que depois do intervalo é aula prática. Então, o nosso torno com todas aquelas partes que a gente tinha. Aqui é o manípulo, Luiz, que você tinha que movimentar esse carro no sentido longitudinal, para a ferramenta ir cortando.
É aqui que a gente está combinando aquela força efetiva, que eu tenho que ir numa certa velocidade, para que ela não crie rugosidade, para que ela faça um sinais bem feitos. Existe uma alavanquinha aqui que deixa ela, inclusive, de forma automática, usando fuso. Por quê? Porque já é um cálculo mecânico feito de engenharia, onde tudo vai de forma ideal. A velocidade que está o torno aqui na placa, mais a velocidade efetiva, me dá o corte ideal. Eu, como engenheiro, calculo, projeto, todas as relações de engrenagem e sem fim já são pré-dimensionados. Quando ele está no automático, vai. Quando ele está na mão da pessoa, no manual, é o operador que tem que decidir se vai mais rápido, mais devagar, pela qualidade visual. Eu tinha medo de quebrar, professor. Oi? Eu tinha medo de quebrar. Mas não faz ideia. aí a gente tem que respeitar mesmo. Tem que respeitar. No começo, devagarinho. E aqui, ó, quando você calculou a velocidade daquela outra aula, o que é que acontece? Um pouquinho. Essas alavancas é onde você escolhia qual rotação essa placa vai girar. Aí lá tinha 360 RPM, 2.700, 260, 290, que saía dessa conta aqui. Ela saía dessa conta aqui. Sim. Ela saía dessa. Certo? Acho que o Lucas chegou, professor. Oi? O Lucas chegou. Ah, o Lucas chegou. Boa noite. Boa noite, meu jovem. É que eu estou aqui, ó. Tava nela lá, viu, Lucas? Bem-vindo à aula. Okay. Nós já estamos, Lucas, com meia hora de aula gravada. Essa meia hora de aula gravada, você assiste depois, tá certo? Tudo bem, professor. Ok. E bem-vindo, obrigado pela presença. Espero que gostem da aula os três. E dentro dos comentários do Tim ou no WhatsApp da vida, vai dizendo o que é que eu posso melhorar na aula, tá bom? Nós temos pelo menos uns 10 encontros para a gente aqui, até fechar esse módulo, fechar o semestre. Então, Lucas, naquele mesmo procedimento, né, microfone desligado, eu estou sempre perguntando a vocês vão participar bastante, vai estar abrindo e fechando o microfone. É meu estilo para que a aula fique um pouco mais interessante, a gravação fique melhor, né? A gente estava apresentando para todo mundo, Lucas. A presença de vocês já está registrada no aplicativozinho que tem aqui dentro, e também eu posso baixar a presença. A dos colegas que faltaram, comenta com eles que se eles fizerem tudo que vocês fizeram hoje aqui sozinhos, também, em princípio, vai valer, né? Eles não vão perder, em princípio, vai valer. E isso não é um desestímulo para que vocês venham, pelo contrário, eu quero que a minha aula seja tão boa que você queira vir na sexta-feira. Então, vamos lá. Tudo bem. Eu estou apresentando o conteúdo de hoje como revisão. Inclusive aqui, ó, Lucas, eu não sei se o Jair já tinha visto, eu acho que já, né, Jair? A aula do dia 31 vai estar aqui dentro, Lucas, ó. Dentro de arquivo, da aula 31, está aqui as duas aulas que eu estou estudando até 8h30, 8h35. Depois do intervalo, eu pretendo trabalhar a prática. Diga. Perfeito, professor, entendi. Ok. Então, o vídeo que eu estou gravando agora, eu vou carregar ele por aqui, né? E ele também vai ficar disponível aqui depois, tá bom? Então, vamos voltar lá na apresentação. Cadê? Deixa eu... Aqui. Aí a gente estava revisando aquela fórmula, Lucas, de calcular a rotação que ia ligar no torno, a partir da velocidade que estava nessa tabela, 25, e do diâmetro da peça 25 aqui é π. Se fosse numa plana limadora, eu estaria calculando quantos golpes, quantos movimentos de vai e vem ela faria por minuto, né, usando a velocidade de corte, que eu estaria escolhendo por aqui também, escolhi 20. Né? Então aqui entraria 20, vezes 2, dividido por 1000. Eu teria os golpes que eu poderia estar trabalhando. Tá bom? Então esse é o cálculo, né, do que a gente está fazendo, e aí vai ter a descrição do Czinho, para a gente ser o curso da ferramenta aqui. O comprimento do corte lá. Velocidade de avanço. Foi essa velocidade última que você comentou comigo agora, viu, Luiz? Que é a velocidade que a gente usa, né? Quando eu estou movimentando o manípulo. É essa velocidade aqui. Ó. Velocidade... Professor, eu que não estou enxergando direito, parece que a tabela está meio distorcida. Não, ela está assim, um pouco distorcida, sim. Está distorcida. Desculpa. Não ficou boa. Vai ter que confiar no número que eu vou ler aqui. Ó, orientação para a velocidade de corte para o torno. Então, essa é a velocidade de corte para o torno. Metros por minuto e o avanço em milímetro por RPM.
Então, quantos milímetros ele vai estar avançando a cada volta que o torno dá? Essa é essa tabela que ele está trabalhando aqui para a gente. Então, ele diz lá, ó, com aço maciço, né? Eu vou estar trabalhando aqui ó, com uma resistência mecânica entre 30 e 40. E eu vou ter velocidade de avanço de 12, 20, 9, 7. Vai variar um pouquinho ó, entre o desbaste, o acabamento, alargar, fresar. Né? Então, essas são as velocidades em metro por minuto. 10 ou 12. Qual vai ser o avanço? 0,1 a 0,3. Então, isso vai estar combinado semelhante ao que estava aqui. Ó. À medida que eu vou agora movimentando essa peça nessa direção. Que é o que a gente viu, né? Nessa outra material de aula aqui. Entendeu? Nessa outra aqui. Essa alavanca me dá essa velocidade de avanço. Que na mão, a gente não vai calcular. Né? A gente vai aprendendo a dominar e ver se está rápido ou se está lento. Já aquela que é automática aqui, não. Ela vai ter uma velocidade pré-definida. Se for no CNC, vocês vão passar esses parâmetros dentro do processo. Tá bom? Deixa eu voltar lá para outra aula. Estou meio perdido aqui para ir voltando para outra. Vou voltar para essa aqui. Estamos revisando a aula 3. Ó. Depois tem a aula 4 para a gente revisar. Então, beleza. Tem aqui a tabela, outra tabela, para o torno, já outros materiais, tá vendo? Aqui está um pouco maior, porque ele está usando outro tipo de ferramenta, conseguiu dar avanços né, um pouco maiores. A terceira tabela para ele, aí ó, a ferramenta de metal duro, olha como aumentou de novo. 200 ou 300, 300, o avanço ainda em torno de 0,5 mm por minuto, por RPM, a 1,8. O avanço não mudou muito aqui, mas as rotações envolvidas aumentou bem em metro por minuto. Mas, de novo, importante, viu, Lucas, que o Luiz já tinha visto. Perder o receio de olhar uma tabela e começar a entender a tabela em suas linhas, em suas colunas, conseguir tirar qual informação existe dentro da tabela. O que é que essa tabela está me trazendo em termos de informação? Perfeito. Cálculo de velocidade efetiva para o torneamento, para o aplaneamento e para a velocidade de fresagem. Está aqui a fórmula. A velocidade vai pegar a velocidade de corte, mais ao quadrado, mais outra velocidade, mais 2. Ela está até errada aqui, no PDF ela está certa. E quando foi para o PowerPoint, ele trouxe errado essa fórmula. Isso vai estar onde? Vai estar lá no livro, vai estar no PDF de vocês corrigido. Eu acho que no PDF ela sai boa, né? Por isso que eu até preciso ver se é que está lá ou não. Mas, prática da gente. Quero calcular qual velocidade efetiva está acontecendo no meu torno. Pego as velocidades que eu acabei de calcular, de usar aqui, ó, essa velocidade, pego essa outra velocidade aqui e consigo fazer esse cálculo. Aparenta ser uma conta complexa, mas não é. É uma raiz quadrada de valores divididos e de um valor elevado ao quadrado, que seria a velocidade aqui ou a rotação. Mas não é uma conta tão simples quanto era a outra anterior. Então, para cada um deles, ó, é exatamente a mesma forma. Tanto faz eu estar no torneamento, no aplanamento ou na fresa. Essa velocidade efetiva é calculada pela mesma forma. Ah, vai ter exercício? Se tiver exercício, vai ter um calculado exemplo e um para que vocês calculem sozinhos. Se der tempo, eu faço. Está aí ó, os movimentos da usinagem. Né? Neste exemplo, temos uma peça cilíndrica em rotação. Consegue Quando ouvir? a ferramenta toca a peça em rotação, o relógio começa Dá a... para ouvir, professor. Dá pra... Beleza. Agora, medimos o espaço percorrido e o tempo gasto. Esta relação de espaço sobre tempo com que a ferramenta executa o corte é o que chamamos de velocidade de corte. Vários fatores influenciam a velocidade de corte. Por exemplo, o tipo de operação, o material da peça a ser usinada e o material da ferramenta, e outros mais, como as condições de refrigeração e da máquina. A velocidade de corte para cada caso de usinagem pode ser encontrada em tabelas. E é a partir dessa velocidade de corte que se calcula a RPM, ou seja, o número de rotações que a peça ou a ferramenta realiza por minuto. Com o valor da velocidade de corte, a gente calcula também o GPM, quer dizer, o número de movimentos retilíneos que a peça ou a ferramenta faz por minuto.
Tanto a RPM como o GPM devem ser regulados na hora da usinagem. A dúvida que fica agora é a seguinte: o que será que aconteceria com a peça e com as ferramentas se a gente escolhesse uma velocidade de corte inadequada? Você quer saber? Uma velocidade de corte maior provoca superaquecimento da ferramenta e da peça. Isso significa danos tanto para a peça como para a ferramenta. Já uma velocidade menor pode provocar travamento e quebra da ferramenta e inutilização da peça usinada. Eu acho que a escolha da velocidade de corte errada tem a ver com que essa broca ficou azulada, viu, Silva? Tito, você está na trilha certa. Mas antes de nós chegarmos à resposta final, eu queria mostrar para vocês um outro parâmetro de corte super importante para quem quer ser profissional da mecânica. É o avanço, não é isso? É isso aí. Eita. Agora é a vez do avanço. Muito bem, prestem atenção. Viram? É impossível, a gente não consegue cortar essa barra com só golpe. Na realidade, a gente tem que fazer com que a ferramenta percorra a peça várias vezes num movimento de vai e vem. Pois bem, a cada ida, a ferramenta avança um pouco sobre a peça. Essa distância é o avanço. Vamos ver dois exemplos práticos para entender melhor esse tal de avanço. No caso do torno, o avanço é a distância que a ferramenta percorre cortando a peça a cada giro que essa peça dá. Vejam de novo. No caso de um aplanamento, o avanço é a distância que a peça se desloca a cada golpe da ferramenta. Os valores do avanço também são encontrados em tabelas como as desses catálogos dos fabricantes de ferramentas. Olha só, para variar, os valores têm a ver com o material a ser usinado, a ferramenta e a operação. O Lucas trouxe lá, né, do telecurso, e colocou aqui, vai estar disponível na nossa aula, vou jogar no YouTube, espero que depois a gente não tenha, né, dificuldade com isso, já que está tudo gravado, tá bom? E aí já tem exercícios, ó. Qual era a ideia do exercício do Lucas? Se a gente calculasse a profundidade de corte, distância, diâmetro, né, trabalhar um pouco com esses conceitos. No modelo anterior da disciplina, a gente não aprofundava isso aqui, porque não dava tempo e a gente precisava fazer a prática, né? Pode ser de novo que eu vou ter que gerenciar o tempo para ver se a gente consegue sim ou não fazer, avançar ou não. Então, essa fechou uma aula, revisamos uma aula completa, a aula 3, que está prevista para hoje, com a participação de vocês, com o caminho de vocês. Próxima aula, aula 4. Geometria das ferramentas. Então, essa é a ideia, se a gente não conseguir nesses próximos 10, 15 minutos, a gente entra um pouquinho depois do intervalo e parte para discussões práticas, tá bom? Então, ó, superfície por onde sai o cavaco, superfície de saída. Foram todas aquelas definições que a gente estudou e discutiu em torno da ferramenta de corte. Tá bom? Então tem lá direção de corte, direção de avanço, aresta principal, superfície de folga, raio de ponta, superfície usinada. Ó. Aqui tem um exemplozinho também. Perfeito? Alguma dificuldade ou lembram de todos esses nomes, ainda está na memória que a gente tinha, e com isso aqui fazia com que a gente sabia posicionar a ferramenta lá no torno? Lucas, lembra, Lucas? Sim, professor, eu estou trabalhando com isso, professor. Então, Tá eu estou bem familiarizado. Eu estou trabalhando com ferramentaria. Está trabalhando com a ferramentaria. E você hoje é o responsável por fazer as afiações ou não? Professor, eu sou, mas eu estou apanhando bastante. Eu estou tendo que buscar informação, até ia conversar com o professor, se eu poderia tirar dúvidas com o senhor, porque eu tenho bastante dúvidas, professor. Não, pode. Algumas delas eu consigo tirar instantânea, Lucas, e você vai trazendo elas na aula, ou vai trazendo no chat do Teams, pode ir anotando elas aí, porque algumas delas eu preciso estudar também, tá bom? Por quê? Porque como eu estou com 5 disciplinas diferentes, estou com doutorado, tem hora que eu também preciso reaprender. Uma coisa é eu ler esse material, né, e traduzir para vocês, outra coisa é pegar algo que está no dia a dia, que às vezes eu não tenho, não está instantâneo, mas a gente junto vai atrás de quem nos ajuda, tá bom? Fica à vontade. Bacana, professor, muito obrigado. E outra coisa boa é o seguinte, ó, esse material do Lucas, né, como é material em sala de aula, o PDF vai para vocês, é uma coisa muito interna, eu não vejo problema de direitos autorais. Mas eu já vou ter que revisar se ele tem algum problema do ponto de vista dessa gravação nossa, porque eu pretendo botar no YouTube.
E aí eu não sei se algum deles estava protegido ou não. Realmente não fui eu que fiz, foi o Lucas. Mas sou eu que estou postando. Então a responsabilidade é minha. Então vou arriscar nessa aula da semana passada e nessa, mas depois eu tenho que revisar e provavelmente eu vou ter que fazer os meus materiais ou posso ter problema. Ok. Então, são várias superfícies que a gente tem que estudar. E de Jair e Luiz, o que eu estou discutindo com o Lucas, se ele é quem afia ou não, que a ferramenta ela vem quadrada assim, e a pessoa tem que ele mesmo ir lá com a ferramenta de esmeril, dar o ângulo desses trabalhos para que ele possa oferecer para o torneiro. E o torneiro, quando vai usar, vai lá na boca de uma ferramentaria e pede a ele que é o ferramenteiro, se ele está de ferramenteiro. Então as ferramentas têm que estar afiadas, tem que estar catalogadas certo. Aí sim, né, o Lucas vai ter que estudar tudo que tiver de ferramenta desse curso e mais um pouco, né, para poder atingir Sim. um nível de evolução de qualidade. Sim, professor. E aí, ó, quantas coisas tem? Direção de corte, direção de avanço, aresta principal de corte, superfície de folga, raio, ponta, e ele vai avançando cada uma delas. Vamos passar mais uma, ó. A superfície de folga primária. Então ele vai explicando o que é ela na definição. Superfície que fica diante da superfície usinada, ou seja, a superfície que vê o material a ser removido. Então ele é como se ele estivesse dizendo, olha, ela está aqui na frente, está vendo? Ela está aqui na frente, entre a peça e a ferramenta. Essa superfície que está dentro dessa área da sombra aqui por dentro. Então, pela definição de cada uma delas, eu sei o que elas são. E cada uma delas vai ter uma distância, um ângulo, que é para poder não perder material, não riscar, para o cavaco não danificar. O Lucas sempre deixou um pedacinho dela aí, né? Uma animaçãozinha pequenininha. Beleza. Já uma velocidade menor pode provocar travamento e quebra da ferramenta. E Professor, Oi. minha tela tá... tá. Voltou ou não? Voltou aqui, eu vi falando, falei, parece que a tela tá travada, não, tá bom. Não, é porque é aquele pedacinho do vídeo que ela está falando da ferramenta. Tranquilo. já uma velocidade... Ó, passei para a próxima. Superfície de folga. Vou deixar ela muda aqui por enquanto. ferramenta. E Vou deixar ela muda por enquanto. Ó, superfície primária, superfície secundária, superfície de saída. Cada um dos 3 planos compostos pelas arestas, ele vai definindo de novo lá. Superfície da região em contato com a região já usinada. Né? A região já usinada está aqui na frente. Então ele vai dizendo, olha, é a região que já está lá em contato. Ou seja, eu consigo ter toda a definição das regiões que eu estou trabalhando. Eu lembro alguma coisa, até eu tava no turno com o Lucas, até ele tá aí, quando a gente tinha que calçar a peça para pegar o ângulo, que o professor falava, porque eu tenho que colocar a calça, tem que regular. Aí eu me lembro, eu não lembro muito, eu lembro que eu tinha que calçar. Aqui, Luiz, ó. Olha nessa ferramenta aqui, ó. Ó a posição da ferramenta, para que a ferramenta pegue na área tangencial da peça. Por que eu tenho que pegar na área tangencial? Para que o meu avanço realmente corresponda ao diâmetro da peça linearmente. Se eu não tiver o calço aqui embaixo, para que ela pegue exatamente na tangente aqui, ela pegar um pouco acima ou um pouco abaixo, quando eu estiver dando um avanço da peça e estou dando 0,1, na verdade ela está cortando a mais ou a menos, além de modificar aqueles ângulos de corte. Então, no torno mecânico, vai ser importante eu sempre centralizar a peça em relação à tangente aqui. Tangente é aquele conceito que é o ponto que toca, né, em relação ao infinito, uma superfície cilíndrica, né, um círculo. Então, por isso que a gente botava o calço, né, e depois apertava a ferramenta. E aí, naquela hora, a gente estava escolhendo a posição de colocar a ferramenta, é a posição que está dependendo dessas definições. Essas definições aqui, ó, é que me permite dizer aonde eu estou colocando a peça. Quem é o de saída? Se o de saída tem que estar para cima. Então, eu vou estar para cima, porque é para poder o cavaco estar saindo em torno dela. A primária, ó, a primária tem que estar, né, na superfície que vê o material que vai ser removido. Então, ela tem que funcionar lá. Eu não boto de cabeça para baixo, boto de cabeça para cima, que vai me permitir que ela acerte aquilo. Quando eu chego aqui, ela chega da forma correta, para que o material saia daqui, saia dali o cavaco, sem danificar a peça, para que ele não toque ali antes da hora. Então, tudo isso é um estudo para que ensine a gente, lá na hora que eu chego no torno, eu sei botar a ferramenta no lugar. Já do ponto de vista do Lucas, ela vai dizer assim, Lucas, olha, esse ângulo aqui é arredondado com raio de tanto, tem um ângulozinho subindo aqui, para que ele possa produzir essa geometria na ferramenta. Estamos falando de uma ferramenta, né? Entendeu?
Quando você já vem um bits, ele já vem com os ângulos pré-definidos, já vem pronto, não tem o que fazer. Tá vendo? E aí ele está mostrando lá, aresta secundária de corte, folga, aresta lateral de corte. É essa daqui, ó, aresta secundária de corte. Então tem a superfície saída e a aresta secundária de corte. Terminando de definir todas as superfícies que ele trabalhou. Ponta ao bico, está lá no extremo. Como é que eu sei que o bico é esse e não esse? É porque ele vai ser o encontro entre as superfícies primária e secundária e a outra. O de lá não é, ó, entre a primária. Então ele tem que estar em contrato com a primária e com a secundária, para poder ser o ponto de corte. Não é esse outro bico. Ele veja que ele é mais pontiagudo. Se eu botar o outro, isso aqui não tem os ângulos corretos, ela vai riscar a peça de forma errada. Então, todos esses ângulos compõem a própria ferramenta. E aí ele começa a definição de plano, que é um conceito matemático, né? Planos de referência. Isso a gente aprende bem no Inventory, aprende bem no AutoCAD, né? Trabalhar com plano de desenho, e que eu trago esse conhecimento aqui para a usinagem. Então, quando ele está trazendo os planos, ó, referência de corte, ele vai ajudar a gente a compreender toda essa escolha da ferramenta, da geometria, se está saindo, está saindo. Mas é um conceito relativamente simples, que eu preciso entender que eles existem. Como usuário, eu preciso saber posicionar. Mas a maior parte já vem pré-definido das ferramentas. Cada um deles vai vindo aqui. Ó, plano de corte da ferramenta, plano de medida da ferramenta. E ela está lá. Todos os planos envolvidos. De referência de corte ortogonal e de corte secundário. É da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, então, como ele está dizendo a fonte, não é problema a gente usar. A princípio, não é problema. Eita, eu tirei o som. Esse não tem som. Ó, ele está definindo cada ponto, e isso é importante, que são os pontos, né? E a referência de onde a ferramenta está tocando lá para fazer aquela usinagem. Quais são as áreas que vão estar tocando em relação à usinagem, né? Ponto principal de corte. Dimensionamento, resistência, força, largura de corte, vão estar todas definidas pelo encontro desses planos. Eles fizeram isso no software de animação, como Inventory, como Solid Edge, né? Ou SolidWorks. Alguém desenhou, ou o próprio professor da disciplina, ou num projeto de iniciação científica. E aí, se a gente quiser produzir o nosso próprio material, a gente faz os projetos, né, e vai trabalhar com todas essas ideias. E onde é que eu acho isso a mais? Acho nos livros que a gente tem. Né? Tem referência bibliográfica no final de ementa, no final do livro. Né? Então, ele está definido no vídeo, né, todos os planos que ele definiu da parte anterior. Aí no PDF leva uma desvantagem. Você está com essa imagem estática, não está explicando todas elas. Na aula online, está mostrando a animação. Então, quem assistir a animação vai conseguir ver. Só lendo o material, eu não vou enxergar nada disso aqui. Quando eu leio o PDF, eu não enxergo tudo isso. Plano de trabalho. É perpendicular ao plano de referência definido pelas direções de velocidade de avanço e pela direção de velocidade de corte. É aquele plano onde vai estar a velocidade efetiva. Plano do papel, plano de referência, plano de trabalho da ferramenta. Aí ele vai definindo lá qual é o plano de trabalho que a ferramenta está fazendo. Bom? Ah, mas precisa entender ele? Isso ajuda a gente a compreender a importância da fiação, a importância de velocidade, a importância de manter, porque quando eu vou perdendo pelo desgaste, esses planos desaparecem. Direção de medida de avanço. Vai ser o encontro com outro plano, né, que é efetiva. Direção de avanço. Plano de referência, a composição dos dois vai dar o plano de trabalho. Tranquilo? Ok. Ângulos. E aí pesa muito para o estudo. Ó. Estudo de ângulo da ferramenta, ângulo da posição principal, XP, ou tal P aí, formado entre a aresta principal de corte e a direção do movimento de avanço. Então, todos os conceitos que vêm para trás aqui, ó, todos esses conceitos, eles vão se juntando
para definir novos conceitos, para definir o ângulo que eu estou trabalhando. E aí ele vai dizer o quanto eu tenho que dar nesse ângulo esmerilhado aqui na ferramenta. Tudo isso é uma composição que vai depender do material, da ductilidade, da resistência, assim por diante. Ângulo secundário, o oposto. A soma deles, o ângulo da ponta da ferramenta, né, que ele vai estar definindo como ângulo de ponta. Né? 180 graus menos XP menos X. Tenho que pegar o nome dessa letra. Né, essa letra grega. Pegar esse ângulo menos esse vai me dar o ângulo de ponta. É o ângulo que a ponta da ferramenta está formando. Quando é que fica mais agudo, quando é que fica menos agudo, fica positivo, não fica positivo. São os assuntos teóricos que vão aprofundando à medida que eu estudo cada um deles. Ó. Todos os ângulos formados, todo o ângulo da peça, a animação de novo. Mostrando todos os ângulos compondo lá. Vou ter que ver referência do material, fabricante, o que é que ele especifica para mim. Estou chegando numa área, já é 10 anos que o pessoal usa. Vou usar aquela lá. Né? O pessoal usa. Tem que, num primeiro momento, usar o que as pessoas já fazem. Depois eu vou ver se eu posso melhorar. Então, demonstrando os 3 ângulos a partir daqui. Ângulo de inclinação, formado pela aresta principal e plano de referência. A gente vai mostrar o outro ângulo a partir dele. Ó, ângulo de inclinação. Ângulo de folga, ângulo de cunha e ângulo de saída. 3 ângulos a mais aí, alfa, beta e gama. Essas eu me lembro. Na letrinha. Todos os planos de referência e superfície de folga, definido lá atrás, os 3 ângulos. Poxa, e para que a gente sai? Ângulo de saída, que vai gerar a formação de cavaco. Onde isso é importante e onde isso entra? Agora começa a dizer qual é a escolha que você faz. Ele define aqui atrás cada um dos ângulos, e aqui ele chega na escolha. Vai começar a explicar quando você escolhe cada um deles. No ângulo de saída, formado da superfície de saída e ângulo de referência. Influi na força necessária ao corte, no acabamento superficial e no calor gerado. Quanto maior for esse ângulo, menor será o trabalho de dobramento do cavaco. Então eu já vou perceber, ó, ângulo neutro, ângulo positivo, ângulo negativo, ângulo positivo. Ó. Aí ele vai dizendo qual a força que ele faz para formar o cavaco, né? Aqui é a região de cisalhamento. Está claro para os 3? O que é que faz? Estava lembrado disso, Lucas? São coisas novas, vai ajudando você também? Como é que está? Sim, professor, vai me ajudando bastante. Vai me ajudando bastante. São ângulos aí que eu já vi algumas ferramentas, mas me refresca a memória também. Né? E aí, ó, aqui você vai ter pequenas dicas. Esse é uma transparência, né? É um PowerPoint, que ele é bem enxuto para não ficar muito cansativo. Como é que eu me aprofundo? Nos livros. No voltar do intervalo eu mostro o livro. Aí ele continua comentando. Ângulo alfa. Quando o ângulo alfa for negativo, ele é muito usado para a corte de materiais de difícil usinabilidade, com o inconveniente da necessidade de maior força de potência de usinagem e maior calor gerado pela ferramenta com cavaco helicoidal e contínuo. Se for positivo, é utilizado na usinagem de peça que existe pequena força de corte, favorece para melhor acabamento, cavaco helicoidal e contínuo. Se for neutro, é 0. É usado nas materiais duros e exige menor potência do que o positivo ou negativo. O cavaco se apresenta espiralado e contínuo. Então, como é que a gente poderia brincar de fazer isso, Luiz, Jair e Lucas? Poderíamos pegar um bits e brincar, né? Vou lá, faço um positivo, faço negativo, usina a peça. E vejo se esse cara me disse a verdade ou não. Ângulo de saída, aí ele vai trazendo aqui. Esse PowerPoint também tinha uma falha na época lá, se não me engano. A aresta principal, os ângulos que ele comentou, 0, negativo e positivo, para usinar materiais, a dureza com que ele está e quais os ângulos que eu estou utilizando. 25, 10, 5, 10, 15, 10. Né? De novo, perdeu o receio de usar uma tabela, tem lá material, dureza e ferramenta. O que é que significa dureza? É as disciplinas que vocês vêm estudando no primeiro e no segundo módulo de ensaio, definindo isso para os materiais. Aço, não ferroso. Bom? Ângulo de folga. Como é que ele é importante? Ele influencia na vida útil da ferramenta, pois tem a função de evitar o atrito entre a peça e a superfície de folga da ferramenta.
Então, ele vai permitir que a peça não toque na ferramenta. E aí ajuda, alivia, né? Porque não vai gerar calor, atrito, nada. Só a própria ponta ou área de corte é que está tocando na peça. Então, eu vou ter que ter uma certa folga, né? Para poder garantir, tá vendo? Com que a peça não esteja tocando na área de nada. Aí ele vai explicar lá, se pequeno, se aumenta, se é grande, o que é que faz? Então, eu consigo ir enxergando, né? O que é que eu tenho nesse conceito. Perguntas? Ou está tranquilo? Até agora tudo bem, professor. Tranquilo. Eu também, tô relembrando também, professor. Então tá bom. Ó, ângulo de posição principal. É o ângulo que controla o choque da entrada da ferramenta. Então, o que é que ele está dizendo de choque? Na hora que você está lá movimentando e vai começar a usinar, esse ângulo vai poder ajudar a diminuir um pouco o impacto, né, na hora de corte, no início desse cesariamento. Então, ele está dizendo, olha, eu vou ter mais ou menos, né, um ângulo aqui para ele. Ângulo muito agudo, cume contra a superfície gerada, redução de vibrações, redução de forças. Raio ou ponta ou quina, ângulo de posição. Ó, se não fizer bem feito, ó, ele vai gerando rugosidades maiores ou menores na peça. Né? Melhora a qualidade, aumenta no atrito, aumenta as vibrações. Bom, tudo foi ângulo. Aí ele entra na ferramenta em si. Ferramenta de aço carbono. Teores de aço que varia entre 0,7 e 1,5. Então, ó, a gente já estudou isso na disciplina de primeiro módulo, né? ESA, limas. E aí ele vai trazendo os tipos de materiais, como são usados, temperaturas envolvidas, velocidade de cortes envolvidas. Então, a teoria, se eu consigo agora, fazendo leitura, releitura, vendo vídeo, vou lá no telecurso, vou e volto, eu consigo melhorar a capacidade de fixar a informação e ficar menos refém dos outros. E à medida que eu for cair no universo prático, a memória traz de volta com poucos segundos, com poucos dias, com pouca conversa. Eu estou na transparência 25 de um total de 45. Ainda parar para lanchar e eu volto por ela. Mas eu já tento voltar trazendo aquele desenho, tá bom? Pode ser? Pode ser, professor. Pode ser, tranquilo. professor. Vou voltar aqui na reunião para vocês me verem. Vocês estão me vendo, né? Pequenininho na tela. Eu estou vendo que está os três. Sim, então, eu vou sim. parar a gravação aqui. Ó. Essa aula vai ter uma gravação que a gente vai chamar de revisão